Os ponteiros também vão poder ser utilizados com outro tipo de estrutura clássica de programação, que são os arrays. E aí nós vamos ter a possibilidade de referenciar elementos desses arrays e fazer referência também ao array como um todo, que na verdade é só uma variação da situação em que você tem o endereço de um elemento do array. E aí, para obter o endereço de algum elemento, nós vamos usar o tradicional operador, o endereço de, que é o e-comercial. Então, no meu pequeno exemplo aqui, veja, eu tenho um array chamado números, que tem 10 elementos do tipo int. Então, eu tenho um vetorzinho aqui, e tem a variável x, que ela é um ponteiro para int. Então, são duas variáveis, a variável números, que é um array, e a variável x. Então, tem aqui uma representação dela. A variável x, onde eu posso colocar o endereço de um int, e a variável números, que seria o nosso arrayzinho em C. O primeiro elemento tem índice 0, o último elemento teria índice 9. E aí eu tenho uma instrução de atribuição aqui. O endereço de números índice 4. Então, eu estou obtendo o endereço de um elemento em particular do array e esse endereço está sendo atribuído para a variável x. Então, a variável x até agora estava com conteúdo indeterminado e após essa atribuição foi colocado lá alguma coisa. Esse alguma coisa é o endereço onde começa o elemento de índice 4 do array números. Então, é uma coisa que está assim, totalmente dentro do esperado. Posso referenciar por meio de endereço um elemento específico de um array, de um vetor. Quando em uma instrução mencionamos apenas o nome do array, então você está falando só desse array, sem falar de nenhum elemento em particular, você vai estar falando do endereço do seu primeiro elemento. Então, no nosso exemplo aqui, supondo aquelas duas variáveis que eu acabei de mostrar no slide anterior, a variável x, que é o nosso ponteiro, está recebendo o que eu estou atribuindo para ela, que só estou falando números, que é o nome da variável. Isso é a mesma coisa que falar o endereço de números indexado de 0. É exatamente a mesma coisa. Essa atribuição aqui e esta que está no comentário teriam exatamente o mesmo efeito. Então, o efeito prático desta atribuição seria colocar um valor na variável x que corresponde ao endereço de memória do primeiro elemento do vetor, seria o primeiro byte desse vetor, ok? Na linha seguinte, eu tenho uma nova atribuição, agora usando a indireção. O que está escrito aqui? Atribua para o dado apontado por x, ou seja, o elemento de índice 0 do vetor números, o conteúdo 25. Então, vai aparecer um 25 ali, naquele elemento. Eu estou mencionando este elemento de uma maneira indireta, usando ponteiro. Isso quer dizer que agora, quando eu estou fazendo um printf do mesmo array, só que em vez de usar o ponteiro, estou usando o índice, vai aparecer o 25 que eu acabei de colocar lá. Tá certo? Então, é uma situação em que eu estou trabalhando, em algumas situações, o elemento do vetor pelo seu índice. E nós já também sabemos que, numa instrução, se você coloca ali apenas o nome do vetor, você, na verdade, está falando do endereço do seu primeiro elemento. Seguindo agora, nós vamos perceber que existe um negócio em C chamado aritmética de ponteiros, que permite uma série de possibilidades, algumas delas
que vão ser muito interessantes para determinadas situações. Estou aqui, suponha que eu tenho aquele ponteiro x, que já foi declarado lá atrás, e que, por hipótese, eu tenho um outro ponteiro y. X e y são ponteiros para int. Então, tenho aquele vetor números, né? A variável x, que você já viu lá atrás como é que ela foi declarada. Isso vamos supor que eu tivesse uma outra variável y, né? Int asterisco y. Declarei lá. O que eu estou fazendo aqui? Estou colocando o endereço de números 3. Então, a variável x está assumindo esse valor, que é o endereço de memória onde começa o elemento de índice 3 do vetor. Na linha de baixo, estou fazendo uma coisa parecida, só que de outro elemento, o elemento 8. Então, y passa a ter esse conteúdo, que ele indica onde começa na memória o elemento de índice 8. E aí eu faço um printf meio diferente aqui. Eu estou mostrando o valor correspondente à diferença entre o ponteiro y e o ponteiro x. E você pode achar meio estranho isso. O mais estranho vai ser a interpretação. Vai aparecer como resposta a essa instrução na tela o número 5. O que é isso? Bom, eu tenho o intervalo, x tem um endereço de uma ponta, de um extremo desse intervalo, y tem um endereço de uma outra ponta. Existe então uma quantidade de bytes aqui, e entre uma ponta e a outra eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então é esse 5 que vai ser retornado. Ele não vai mostrar quantos bytes existem entre um endereço e outro, mas quantos dados, quantas unidades de dados eu tenho. Como é um vetor de int, ele vai fazer essa continha para a gente. Então, se você fizer um ponteiro menos outro, ele não vai dizer quantos bytes existem, mas quantos elementos tem ali, entre uma posição e a outra. Por isso que ele mostraria os 5. Quando você faz isso, né, você está fazendo a tal aritmética de ponteiros, que pode ajudar a gente em algumas situações. Por exemplo, uma situação bem interessante é quando você for usar a função bsearch, que faz a pesquisa binária num array em C. Como ela retorna ponteiro do elemento se ela achou, né, você vai ver que você vai poder deduzir o índice desse elemento fazendo a aritmética de ponteiros. Quando você for lidar aí com a função, você vai ver que vai ter essa possibilidade. É uma aplicação prática que às vezes é bastante relevante do uso de aritmética de ponteiros. Ok? Partindo para um outro exemplo, né? Eu tenho aqui um programa que mostra isso levado a um certo extremo. Imagine que eu tenho um array, aqui no meu caso com 8 elementos, e eu já estou inicializando esse array com alguns valores específicos. Aí o que vai acontecer? Eu tenho uma variável x, que é ponteiro para int, e eu estou atribuindo aqui, ó, o endereço do primeiro elemento, como a gente já viu anteriormente. Então, x tem, nesse momento aqui, ele recebe o endereço do primeiro elemento do vetor. Aí, enquanto x for menor que, e eu tenho aqui uma aritmética também, o endereço do primeiro elemento mais a quantidade de elementos, 8. Então, x for menor do que isto, o que ele faz? Imprime o dado apontado por x. Agora eu estou mudando o valor do ponteiro, ó. X é x mais 1. Ele não vai somar 1 no endereço de memória. Ele já vai colocar ali o endereço do próximo elemento a partir daquele onde eu estou. Então, nesse incremento aqui, ó, ele está colocando em x o endereço do segundo elemento do vetor, onde está guardado o 22. Aí volta aqui, compara para ver se estourou o endereço do último elemento. Como não estourou, ele vai imprimir o dado apontado por x, que é, no caso aqui, o 22, o endereço do segundo elemento.
ele vem aqui e faz um outro incremento, né? E aí ele vai para o próximo elemento. Então, ó, eu estou percorrendo o vetor sem usar exatamente o índice dos elementos. Eu estou usando o endereço mesmo. É uma aplicação, assim, vamos concordar, meio obscura, né? Mas ela é possível e em algumas situações é o que a gente acaba tendo. A gente acaba tendo isso. Você recebeu um array e você só tem o endereço dele, e você pode trabalhar com isso. E uma versão um pouquinho modificada dessa mesma aplicação, você vai encontrar aqui, que de uma certa forma ela revela algo que você já deveria estar suspeitando. Tenho novamente números com os mesmos valores, a mesma quantidade de elementos. Tenho o x, ponteiro para int. Tenho agora uma variável inteira, de tipo inteiro, i. O x é um ponteiro, mas o i não. O i é uma variável numérica, né? Provavelmente um long int, né? Na maioria das implementações. Aí, ó, de novo, ó, coloco em x o endereço do primeiro elemento do array números e ponho 0 em i. Enquanto o i, que é um contador, então, né, um acumulador, ele for menor que 8, eu vou imprimir. E olha aqui, ó, eu estou usando o ponteiro com uma sintaxe de vetor mesmo, como se o ponteiro fosse o próprio vetor. Isso é possível também. Vai ser principalmente útil em situações em que você recebe um array como parâmetro. Você vai ver quando for trabalhar a questão de parâmetros passados por valor, parâmetros passados por referência, e você vai ver que os vetores vão ser sempre passados por referência. Então o que você vai ter na rotina é um ponteiro para o primeiro elemento, para um elemento do vetor. E aí você pode usar esse ponteiro como se fosse o próprio vetor dentro do programa. É uma possibilidade. Aí eu incremento o i, aqui então era 0, na primeira passagem virou 1, aí na próxima vai vir aqui x indexado de 1. E eu não estou usando números, né, diretamente, mas como o x tem o endereço do primeiro elemento, isso aqui me dá o deslocamento a partir desse primeiro elemento. Então é mais uma vez uma aplicação de aritmética de ponteiros. Ok? Para encerrar, vamos falar um pouco de aplicações, né? Os ponteiros, esses recursos todos que você viu, e repare que vale até um certo ponto aquela analogia inicial da planilha Excel. Você tem um dado do teu interesse na memória e você pode tratar, você pode abordar, você pode usar esse dado, seja falando o endereço de memória onde ele se encontra, no caso um ponteiro, seja através do nome, né, que foi dado anteriormente para aquela região de memória. Então, o que dá para fazer num caso, dá para fazer no outro, né? Só que com o ponteiro você ganha algumas flexibilidades em certas situações. São particularmente úteis quando você tem uma rotina que você está escrevendo e ela está recebendo alguma coisa que foi passada para ela por referência. Então, esse parâmetro que você tem, ele não contém o dado em si que você vai usar, mas o endereço de memória desse dado, e em muitas situações isso vai ser necessário. E uma outra situação onde você tem um particular interesse é quando você estiver criando variáveis dinamicamente no seu programa, com malloc, por exemplo. Essa variável que está sendo criada com o programa já em execução, né, ela não vai ter nome. Você vai poder falar dela no seu código por meio do endereço. Você vai ter um ponteiro para ela. Então, é uma situação que, se você não tiver a possibilidade de manipular via ponteiros, realmente vai ficar bem comprometido o seu trabalho, ok? Então, basicamente, no primeiro momento, o que a gente tinha para falar de ponteiro seria isso.